Eu tenho um primo que ele é engenheiro civil e ele me contou que na engenharia civil tem 6 grandes áreas para se trabalhar. E ele trabalha em uma única delas, que é a área do cálculo estrutural, que ele adora fazer e é o que ele faz e tudo mais. Mas até um tempo atrás, até ele fazer consultoria comigo, ele achava que ele tinha que fazer tudo. Então ele ficava doido, pegando todos os serviços possíveis das 6 áreas e aí ele ficava maluco. E sabe o que acontecia? Além dele ficar maluco porque ele tinha um volume gigantesco de trabalho, ele não conseguia se especializar efetivamente em nenhuma dessas 6 áreas e mais, o cliente dele não sabia quem era ele, porque ele não tinha uma posição, um posicionamento claro, porque como ele fazia tudo, ele também não fazia nada. Ele pegava aquele serviço que nem era tão legal assim. Então, quando o serviço não era muito específico, ia para ele. E quando o serviço era mais específico, ia para outros. E ele não entendia. O que eu deixei claro para ele foi, olha, você precisa se especializar e dizer, você faz isso. Então, deixe claro para o seu cliente as coisas que você não faz. E ele não vai mais te mandar isso para você. E você vai conseguir, com o passar do tempo, implantar na cabeça dos seus clientes quais são os serviços que você tem preferência de fazer e aquilo que você realmente é bom em fazer. Isso significa que você não sabe as outras coisas? Não. A gente tem que ser multidisciplinar, tem que saber muito de todas as áreas, mas a gente tem que ser específico em uma delas. Tem que saber muito bem e ser especialista em alguma coisa da sua área, seja ela qual for, da engenharia, do direito, da medicina, da nutrição, de qualquer área, de negócios, né? Tudo. A gente tem que saber bastante coisa, mas a gente não pode se perder fazendo todas elas. Eu tenho que ter conhecimento, saber sobre as áreas, mas fazer e executar. Eu escolho uma ou 2 áreas para eu trabalhar efetivamente dentro dela e aí sim oferecer um serviço de qualidade, de excelência real para o meu cliente. E o meu cliente, quando pensar em algo naquele sentido, ele não tem dúvida, ele vai contratar a mim. Por quê? Porque eu implantei na cabeça dele a ideia de que eu sei fazer exatamente aquilo. E esse serviço que para você muitas vezes são abacaxis, toda vez que ele pensar nisso, se você for lá e comunicar direitinho com ele que você não faz mais isso, o que vai acontecer? Ele nem pensa em você mais. Então, eu tenho anos que eu não faço storyboard, não faço folder, não faço um monte de produtos da área do design. Por quê? Porque eu decidi não fazer. E eu comuniquei verbalmente para cada cliente meu que eu não fazia mais. E eles perguntavam, mas por que você não vai fazer? Porque isso não me dá dinheiro, isso não me dá retorno nenhum e eu não quero mais fazer. Me deu retorno durante um tempo, foi interessante, foi bom, eu gosto disso, eu honro com isso, mas agora, para esse momento, não me serve mais, então eu não presto mais esse serviço. Se você precisar de uma indicação, eu até posso te fazer, mas eu mesmo não faço. Quando a gente pensa, por exemplo, na área da medicina, o que é a residência na área da medicina? Nada mais do que um trade-off. Por quê? Porque o médico ele vai fazer lá a medicina e ele é um generalista. E aí, quando ele resolve fazer a especialização deles, que é a residência, ele decide não atender todas as outras áreas para atender somente aquela área. Então, se eu sou médico e decido ser ginecologista, eu não vou atender mais pacientes com problema no pulmão, no coração, apenas vou atender pacientes de ginecologia. Se eu decido ser oftalmo, eu vou cuidar só da visão das pessoas e não cuido de outras áreas. Isso é um trade-off e é estratégico, porque aí eu vou ser muito bom naquilo, vou me especializar naquilo e vou ficar muito forte, vou virar uma referência, uma autoridade. Então, na medida que eu consigo eliminar produtos e serviços do meu portfólio que não me dão nenhum tipo de ganho, que não são tão legais assim, que eu nem sou tão bom, são os abacaxis, eu começo a ficar mais específico, mais forte e mais conhecido por aquilo que eu sou realmente bom. E eu me torno uma autoridade dentro da minha área.